O laudo foi feito em outubro deste ano e divulgado só agora, quase 4 meses depois que o crime foi descoberto pela polícia. Nele, detalhes do depoimento da acusada e também a conclusão de peritos psiquiatras em relação à sanidade mental de Márcia Zaccarelli Berzanetti. O laudo concluiu que a ex-professora era totalmente capaz de entender a gravidade do crime que cometeu. Também não foi constatado que ela tivesse passado por depressão pós-parto ou psicose puerperal, que é quando a mãe sofre sintomas mais graves e agudos. Para chegar a esta conclusão, 2 médicos peritos psiquiatras realizaram um exame psíquico na acusada. Entre outros procedimentos, ela narrou a trajetória de vida desde a infância e também contou a versão dela para o crime. Em depoimento aos médicos, contou que teve a neném e foi de táxi para a região do setor Coimbra. Lá andou sem rumo e parou perto do hospital. Ela disse: "Sabe quando você parece estar num transe absurdo? Eu queria e não queria minha filha." Em outro trecho, diz que segurou a recém-nascida de uma forma que ela ficava sem respirar. "Fui ver que ela não tinha vida lá em casa", relatou. Márcia falou que o marido a buscou e não a viu como bebê, pois ele estava na bolsa. Ela disse que tinha feito o que o marido desejava. "Eu só falei para ele que ele tinha conseguido." Eles foram para casa e ela decidiu ficar com o corpo. Ficou por 10 dias no quarto e depois guardou no escaninho e justificou aos peritos: "Eu queria ela muito perto de mim, então não quis desfazer dela. Aí eu peguei nesse dia e decidi colocar no escaninho. Todo dia eu descia lá e ia chorar." O comportamento social de Márcia Zaccarelli antes e depois do parto também foi levado em consideração no laudo. Os médicos perceberam que a acusada tem amor pela primeira filha e cuidou dela tanto materialmente quanto afetivamente. Durante toda a vida manteve a rotina diária normal. Também por isso se excluiu qualquer indício de doenças como transtorno bipolar e depressão. Márcia Zaccarelli é acusada de matar a própria filha recém-nascida em 17 de março de 2011 e ter escondido o corpo do bebê por mais de 5 anos dentro do escaninho do prédio onde morava. Ela está sendo denunciada pelo Ministério Público por homicídio e ocultação de cadáver. De acordo com este psicólogo forense, o laudo é legítimo e muito bem fundamentado. Segundo ele, tirando o crime, toda a vida de Márcia transcorreu dentro da normalidade e por isso não há dados que levantem dúvidas em relação à sanidade mental dela. Não tem como a pessoa ter um sintoma nesse momento e daqui 2 minutos esse sintoma desaparecer sem deixar nenhum resquício. As doenças mentais, elas deixam consequências na vida da pessoa, né? Algumas delas até podem desenvolver determinados comportamentos que são comportamentos que vão evoluindo para uma piora. Ou seja, ele pode ter uma perda na capacidade de raciocinar, uma perda da atenção, uma perda da memória. De uma forma afetiva, vai ficando comprometida, vai tendo a dificuldade de expressar emoções. Em relação a ter escondido o corpo da filha por 5 anos, fato que chocou ainda mais a sociedade, ele diz que o ser humano é adaptável em qualquer situação e que isto não seria um atestado de problemas psicológicos. A sociedade, ao ver isso daí, né, ela acaba tendo uma certa repulsa pelo fato disso não fazer parte da nossa rotina. Por outro lado, esse é o olhar de quem está de fora, da sociedade. O olhar dela, no caso, deve ser um olhar diferente, né? A gente ainda não sabe o que de fato possa ter motivado ela, né? No sentido de ser consciente ou inconsciente, ter guardado aquele corpo. A justiça vai ter que ver se essas explicações, esse comportamento, são justificativas. Isso é muito importante. Explicações são várias, né? Agora, justifica. A gente tem que ver isso. A explicação justifica a morte de um filho, ocultamento e ocultar o corpo.